Fala rapaziadinha, bora de react. Vamos no Diários dos Games. Bora reagir aqui. De volta ao Diário dos Games, dando sequência Conheci esse canal ontem, curti. Muito foda esse canal, bora assistir. para minha experiência rejogando DMCs antigos. Temos Devil May Cry 2. Esse eu nunca joguei não. Será que é bom? Será que é bom? Game Minecraft 2. Considerado por muitos um dos, se não o pior Devil May Cry de todos. Eu vou analisar aspectos como diversidade de cenários, armas, inimigos e a dificuldade em geral. E lembrando, essa não é uma review pré-compra. Eu não pretendo entrar em grandes detalhes de aspectos técnicos do jogo. É só uma análise como jogador casual, tá certo? Deixando isso claro, vamos começar pelos cenários. Devil May Cry 2 apresenta possibilidades de campanha com Dante e Lúcia, contendo uma variedade baixíssima de cenários distintos, mesmo considerando as sessões de gameplay exclusiva entre os personagens, que majoritariamente são os mesmos três principais cenários: uma vila, uma área urbana e um templo subterrâneo. Os cenários contêm uma diversidade de ambiente ok, então na seção da cidade há prédios acessíveis e no templo salas secretas e afins, por exemplo. Particularmente, eu gosto bastante de cenários urbanos em Devil May Cry, mas é uma pena que, diferente de outros DMCs, a seção urbana aqui seja deplorável. Ela é uma cidade morta, ela passa uma vibe de falta de personalidade, ela é muito cinzenta, é sem criatividade, e o mesmo pode-se dizer para vários outros cenários do jogo. A grande maioria, na verdade, eles são sem graça, não tem nada de memorável neles. E partindo pro combate, esse é um tópico que eu vou passar muito por cima, porque o sistema de combate do Devil May Cry 2, ele é um tanto quanto confuso, porque na grande maioria das vezes acontece de você querer executar comando X e acabar Bom saber que esse jogo não é tão bom, porque aí nós passar longe, tá ligado? saindo Y ou Z, ou nem isso, às vezes ele só executa o combo padrão mesmo, sem nada demais. Isso acontece muitas vezes ao decorrer do jogo. Isso acontece tanto com o Dante normal, quanto com o Devil Trigger, aéreo e terreno. É muito complicado fazer combo nesse jogo, é bem difícil. Inclusive, se eu te falasse que o Devil May Cry não tem combo, você acreditaria de tão difícil que é fazer isso nesse jogo. Porém, Devil May Cry 2 tem uns detalhes pequenos que eu gosto, como por exemplo o multi-target com armas de fogo, que no caso é atacar dois alvos ao mesmo tempo. Dá pra fazer isso com as pistolas do Dante, a Iban e Ivor, e com a Shotgun, que é o detalhe mais legal. Por quê? O Dante segura a escopeta numa mão e usa a pistola na outra. Isso é interessante porque mostra na gameplay que o Dante tem um nível de proficiência com armas de fogo bem alta. Em cutscene, com todas as armas que o Dante pega, a gente vê que ele consegue manipular muito bem todas elas sem necessariamente ter treinado, mas isso não é mostrado com armas de fogo, por isso que eu acho um detalhe bem legal, e é realmente raro. Acho isso um detalhe bem legal, tá ligado? E não só de pequenos detalhes eu gosto, o maior deles é a esquiva, que no Devil May Cry 2 não é associada à necessidade de locar um inimigo Cara, esse bicho com certeza usa bomba, mano. Não é possível. para poder executar a esquiva corretamente. E especificamente pro Devil May Cry 2, isso cai como uma luva, justamente porque dá uma equilibrada na câmera do jogo, que é um problema. Ela é horrorosa. Então você não depender do ângulo da câmera estar no lugar certo para você poder esquivar é um quebra-galho que vocês não fazem ideia, tá certo? Você não jogou Devil May Cry 2, isso parece bobeira? Não, não é. Isso quebra um galho desgraçado, tá certo? E antes que possamos prosseguir para o próximo tópico, eu não posso deixar de mencionar o Magin Devil Trigger, que é um último recurso que o Dante pode ativar quando ele está com a barra de vida extremamente baixa. Esse é um Devil Trigger muito poderoso, com um visual bastante imponente e bonito, que inclusive eu acho muito melhor do que o Sim Devil Trigger do Devil May Cry 5. Esse modo dura pouco tempo, mas em compensação ele derrete a grande maioria dos bosses com muito pouco hit. Ele é bem eficiente contra alguns chefes em específicos, porque, spoiler,
Eles são horríveis. Os chefes de Devil May Cry 2 são horrorosos. Horríveis, péssimos. Em relação ao Devil May Cry 1, o número de inimigos expande um pouquinho mais, totalizando 22 inimigos disponíveis. E que apesar desse número, em grande parte do jogo, somente 3 ou 4, incluindo suas variações, por exemplo, os Finis, Agonofines, Terrofines ou os Mushiras, como os próprios Mushiras, os Ronhamushiras, os Demonochoros e os Savage Golems são os principais inimigos dentre 18 missões. Inevitavelmente, Devil May Cry 2 se torna monótono e deixa a desejar, apesar da diversidade de inimigos. O mesmo pode se falar com o arsenal de longa e curta distância do Dante, que é menor do que no jogo anterior, com apenas 3 armas, a Rebellion, Merciless e Vendetta. E que olha, o design da Vendetta é muito bonito, tá? Só queria deixar isso registrado, eu acho maravilhoso. Podia voltar em outros jogos, mas infelizmente não voltou. E para armas à distância, a gente tem a Ebony Ivory, clássica, a Shotgun, um lança-foguetes e um par de submachine guns. Eu fiquei alternando entre cada uma das espadas ao decorrer das missões, e nenhuma conseguiu me passar uma sensação que se destacassem as individualidades das espadas, diferente das armas de fogo, onde é mais perceptível qual é melhor para cada situação. Por exemplo, na maioria das vezes, o lança-foguetes é inviável porque ele é lento, assim como as submachine guns porque elas dão um pouco dano, elas são fracas, porém eventualmente essas armas têm um momento onde elas são melhor aproveitadas, tal como o lança-foguetes para lidar com amontoados de inimigo, por exemplo. Diferente das espadas, que não importa o momento, elas só aparecem em skins diferentes de uma mesma espada. E o mesmo vale para a campanha da Lúcia. Dentre todas as armas disponíveis, tanto as primárias quanto as secundárias, 90% delas passam a sensação de serem todas iguais, e quando alguma arma foge à regra, é para se destacar negativamente. O nível de dificuldade em geral, incluindo as duas campanhas, são a mesma, muito baixa. Em um patamar ridículo, mas há trechos em que a dificuldade, por exemplo no hard, revelam o péssimo design de batalha que esse jogo tem. Por exemplo, Tate Obeso, parte da campanha da Lúcia, e o Trismagia. Vamos usar esses dois como referência. Vamos começar a ter o Tate Obeso. Como se já não fosse frustrante o suficiente ter que lidar com a câmera e ter que jogar com a Lúcia, que é ruim, esse boss se encontra em uma seção aquática. E para melhorar ainda mais a situação, a movimentação na água é muito travada, muito mais do que deveria. E a janela de ataque que você tem com esse boss é minúscula, ou seja, o conjunto da obra é um desastre total. Além de que a batalha em geral é chata. É só isso, não tem graça. E pra mim, um dos piores chefes desse jogo, o Trismagia. Porque, pra começar, eu não gosto da dinâmica desse boss. Eu não gosto da dinâmica desse boss. Eu acho muito chata, desinteressante. Além de que, por algum motivo, essa batalha tem o eixo Z de profundidade muito esquisito. Às vezes o ataque parece estar muito longe, mas na verdade ele tá em cima de você, ele tá na sua frente. E aí você não consegue desviar. Você tá entendendo? Eu não entendo por que isso acontece com vários ataques. Eu não compreendo qual que é desse boss. O comportamento dele, enfim, é tudo muito sem graça, é chato. Eu não poderia esperar menos, né? Porque Devil May Cry 2 tem a maior quantidade de chefes ruins. É impressionante, cara. Até o Nefastures consegue ser mais legal que o Trismagia. E se você jogou o Devil May Cry 2, você sabe que o Nefastures é uma merda também, uma bosta, é horrível. Mas consegue ser melhor que o Trismagia. Olha que incrível. Essa qualidade questionável de chefe, ela não se aplica a todos, tá certo? Porque alguns, por exemplo, Infested Chopper, poderia ser consertado com um jogo de câmera que, se durante a batalha ela ficasse alterando, vira e mexe, tornaria a batalha um pouco menos tediosa. Você não precisaria ver o Dante atirar no absoluto nada e eventualmente ter que desviar de alguns mísseis. E que fique claro, isso não torna a batalha essencialmente melhor, só menos tediosa, porque não faz sentido ter um tanque e um helicóptero infestado. Por que, cara? É simplesmente porque eu não compreendo
Eu não compreendo, cara. Ninguém olhou pra isso e achou, não tem uma coisa errada aqui, não. Ninguém achou isso. É incrível. E aí, como eu falei que nem todos são um desastre total, apesar disso ser uma tarefa muito mais difícil do que parece, um desses casos é o Bolverk, que tem uma ideia de chefe interessante, mas que infelizmente, devido à natureza da sua mecânica e principalmente o jogo ao qual ele pertence, ele acaba se tornando um chefe ruim qualquer. Mesmo que ele apresente uma personalidade no questão design, como boss, muito mais legal que a grande maioria não tem. Para ser mais específico, o problema natural desse chefe é o espaço que ele demanda. Mesmo que as batalhas sejam em arenas, entre aspas, grande, a mecânica dos lobos é onde essa questão de falta de espaço fica mais nítida. Ela acaba ficando deslocada durante as batalhas, e somando o problema com o Target Lock do Devil May Cry 2, que é horroroso, essencialmente no segundo cenário que encontramos esse chefe, e claro, o próprio moveset do Bolverk, esse chefe passa de uma ideia interessante para uma ideia interessante, mas que é mal executada. E particularmente, eu não acho que esse boss ele poderia ser implementado em um Devil May Cry atual. Eu acredito que o Bolverk é uma ideia muito ambiciosa e que se ele fosse introduzido num eventual Devil May Cry 2 Remake, possivelmente a mecânica dos lobos ela seria muito retrabalhada, mas muito mesmo, ou ela seria totalmente cortada. Mas se ela fosse retrabalhada, eu diria que seria, por exemplo, o Bolverk vai carregar um ataque mega poderoso. Ele poderia invocar os lobos enquanto ele faz isso, semelhante ao que acontece com a Artemis no Devil May Cry 5, entende? Em geral, o Devil May Cry 2 não apresenta muita dificuldade. O nível desse jogo é um sólido 3 de 10 no quesito dificuldade. O mesmo pode se dizer pro hard. Contudo, em chefes como o Trismagia e o Tate Obeso e os chefes finais das respectivas campanhas, um 6 de 10 forçando muito a amizade. Eu recomendo que você jogue Devil May Cry 2 ciente de que esse é um dos pontos mais baixos da série. E uma dica, não jogue Devil May Cry 2 por muito tempo, porque esse jogo tem a capacidade incrível de sugar toda a sua vitalidade cerebral. Eu tive que zerar Devil May Cry 2 4 vezes basicamente. Depois desse jogo é terapia, brother. Na mesma semana. Então fica a dica. Não passa muito tempo jogando Devil May Cry 2. Tu vai acabar contigo. Vai te deixar detonado. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Verdade. Eu confesso que eu achei que eu ia despejar muito mais ódio gratuito no Devil May Cry 2. Mas não, tem coisas legais no Devil May Cry 2. Só que infelizmente o jogo ao qual ele pertence tem tantos problemas, mas tantos, que é difícil você achar coisas boas e falar, nossa, isso aqui é realmente bom, porque não dá, ela pode até ser boa, por exemplo, a esquiva, ela continua em outros jogos da Devil May Cry, mas ela é meio, mais ou menos o Devil May Cry 2, porque várias vezes os bosses simplesmente quebram a regra e tornam a esquiva um peso a mais, porque ela é lenta em comparação aos ataques dele. Por exemplo, o Argosax no hard, no final, com a campanha do Dante. Mas enfim, eu vejo você num próximo vídeo aqui no... Gostei, até mais. Então, rapaziada, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha. O vídeo vai ficando por aqui. É nóis.